sejam muito bem-vindos ao 6º dia da Semana da Felicidade. Meu nome é Sheila Drummond e hoje nós vamos falar sobre o último aspecto do método PERMA, que a gente fala sobre realizações. Bom, e quando o assunto é realizações, a gente pode e deve colocar os pés no chão. O que acontece normalmente? As pessoas acabam se sentindo ineficazes ou têm a sua autoestima abalada ou diminuída em função de achar que não fez grandes feitos na vida. E acontece que talvez o grande negócio não seja apenas comemorar os grandes feitos, mas sim olhar e dar valor também para os pequenos objetivos que vão ser alcançados. Então, um exemplo mais simples para isso é para uma pessoa com obesidade perder 30 quilos, ela precisa começar, né, com 3, com 5. Isso não quer dizer que não tenha sido uma realização também. E isso é com tudo na vida. Então, se você quer pensar em um negócio, abrir um negócio próprio, você precisa primeiro pensar e alcançar pequenos objetivos, né? De gerenciamento, de entender como funciona a questão administrativa, para depois abrir realmente o negócio. Porque corre o risco de você pensar só um pouquinho. Corre-se o risco de pensar numa grande realização e trocar, né, os pés pelas mãos, como se diz, e abrir um negócio e não ter condições de manter o administrativo por muito tempo. Então, aquilo que era para ser uma grande realização passa a ser uma frustração na vida da pessoa. Então, assim, alcançar e galgar os pequenos objetivos fazem parte do processo. E, mais uma vez, nós pensamos que depois de alcançar a realização é que seremos felizes. E o movimento, ele é inverso, ele é ao contrário. Né? A partir do momento em que cultivamos e começamos a construir a felicidade, é que podemos, enfim, alcançar o sucesso, né? Alcançar as realizações. Bom, o principal aqui era desmistificar o processo de realizações, né? E trazer você para o campo da tua realidade. Então, eu queria que você pegasse aí papel e caneta e que você anotasse, né? A atividade de hoje vai ser uma atividade assim interativa. Que você anotasse seus sonhos. E vale qualquer sonho, né? Viajar, estudar fora, abrir um negócio, enfim, vale qualquer sonho. Destes sonhos que você escrever, eu aconselho você a escrever quantos, você pode fazer quantos você quiser, mas para esse exercício, no máximo 3. Né? E para cada um desses sonhos, você calcule quais são os passo a passo, né? O que eu preciso fazer para alcançar este sonho, esta realização. Se a gente for pensar numa viagem fora, eu quero conhecer, sei lá, eu quero conhecer a Europa. Eu tinha esse sonho, né? Eu queria muito conhecer a Espanha algum tempo atrás e ano passado foi uma grande realização, dupla na verdade, que eu pude ir para a Espanha e eu pude também fazer um retiro com o Jon Kabat-Zinn, que foi algo muito especial e muito incrível na minha vida, que propôs memórias e vivências, experiências que dinheiro no mundo nenhum pode comprar. Então, é fantástico, podemos alcançar realizações. Só que quando eu olhava para o total, né, que a gente vai fazer um planejamento, então a gente vai colocar item por item no papel. Quando eu olhei lá para a viagem, eu vi, nossa, pelo menos 15 mil reais para viajar assim, apertado. Euro, né, gente? Valendo 5 reais cada euro. Falei, bom, vamos ter que estudar algumas estratégias para diminuir este valor, que se você pensar hoje em 15 mil reais para fazer uma viagem, na situação que vive o país, enfim, e a gente, né, com vários compromissos, eu tenho filho, enfim, então a gente pensa, não, é incabível, total, não tem como. Mas quando a gente para pensar em como realizar, a gente pode ver que a gente pode dar um passo de cada vez e pode tornar este sonho acessível e real. Eu comecei a fazer o planejamento 1 ano antes da minha viagem. Eu já sabia que eu teria que ir à Espanha, porque eu estou fazendo um mestrado lá, na Universidade de Saragoça, inclusive há um mestrado em Mindfulness, e eu realmente precisava ir até a universidade e também participar de um congresso que ia ter lá sobre Mindfulness, do qual, né, foi aberto pela ilustre presença de Jon Kabat-Zinn num retiro de 9 horas.
Falei, bom, a oportunidade é incrível. Eu não sabia do retiro ainda quando eu comecei a planejar, então foi um gasto a mais que eu tive por lá. Quando eu fui colocar tudo no papel, eu falei, bom, nós vamos precisar estabelecer alguns passos aqui, né? E cada um desses passos que eu fui dando para realizar este sonho, ele foi calculado e foi planejado, e acredite, né? Calculando real por real, euro por euro. Não, de forma que em 6 meses eu tinha pago praticamente quase tudo referente à viagem em si, né? 6 a 8 meses mais ou menos. Eu tinha já pago as passagens e todas as hospedagens, né? Em 7 ou 8 meses eu terminei de pagar a hospedagem, de forma que quando eu viajei eu só tive realmente os gastos lá, né? Porque até os euros eu fui comprando assim, de pouquinho em pouquinho. Então, cada um desses pontos que eu tô falando para vocês foi uma realização, né? Comprar as passagens, estabelecer onde eu ia ficar, eu acabei pegando vários apartamentos com cozinha, os passeios que eu ia conseguir fazer, eu fui tudo calculando e cada uma desses pontos calculados, planejados e cada passo dado foi uma realização, né? A cada passo eu fui me sentindo cada vez mais eficaz, cada vez mais capaz de alcançar esse objetivo e assim foi. Depois, no final das contas, o grande desafio foi realmente viajar sozinha, atravessar o oceano completamente sozinha, ficar lá completamente sozinha. Então, eu até brincava que era uma viagem baseada em selfies, né? Porque, e foi muito libertador também essa viagem acontecer solita. Bom, então é mais ou menos assim que funciona, né? Então, se a gente quer dar um grande passo, nós precisamos planejar os pequenos passos e galgando-os pouco a pouco. Teve dificuldade? Sempre tem, gente. Sempre tem dificuldade, né? Então, eu lembro que quando eu decidi que eu poderia comprar as passagens estavam muito caras. Então, eu tive que esperar um pouquinho, né? Daí logo entrou uma outra promoção, eu paguei super barato nas passagens ida e de volta. E super valeu a pena a espera. Então, e daí, haja paciência, haja gerenciamento de ansiedade, né? Então, foi tudo calculado, né? E cada ponto desse foi uma realização muito grande. Então, para o dia a dia funciona, eu faço a mesma coisa para o meu dia a dia. Né? Então, se eu tenho um ponto para desenvolver ali na frente, meu próximo objetivo agora é escrever um livro, né? Eu estou escrevendo um livro sobre mindfulness. E daí, a gente precisa ter alguns recursos que são fundamentais para alcançar realizações. Primeiro, determinação, uma determinação obstinada. Se eu me proponho a escrever pelo menos meia página por dia, eu escrevo pelo menos meia página por dia. Para a escrita, nem sempre os dias são iguais, né? Para a questão de criatividade, enfim, nem sempre o movimento que a gente entra, ele é um igual ao outro, não é uma coisa assim tão simples, né? Mas eu me proponho a escrever pelo menos meia página, nem que no dia seguinte, em que eu tô mais disposta mentalmente, com mais criatividade, enfim, eu refaço aquela parte, eu reescrevo de uma outra maneira aquela parte que eu achei que não ficou muito legal, mas eu consigo assim manter a minha meta. Vai fazer parte do vídeo aqui um pouquinho. Bom, e a gente não pode falar dessa determinação obstinada sem falar de autocompaixão. E autocompaixão implica também a gente ter um olhar afetuoso e amoroso para conosco mesmo e também para a situação que a gente está enfrentando neste momento. Né? Então, tem dia que realmente eu não tô legal, tem dia que realmente as coisas não saem como prescrito. Não é só porque a gente está falando sobre psicologia positiva que não há momentos ruins em nossas vidas, né? O que há diante dos momentos ruins é um pouco mais de resiliência, né? Uma capacidade de entender que esse é só um momento que vai passar e que após passar nós estaremos mais fortes, ou de buscar novos caminhos em meio a essas adversidades que vão surgindo nas nossas vidas. E para isso ter autocompaixão é fundamental, porque não é escrever meia página por dia custe o que custar. Tem dia que dá para escrever meia página, tem dia que o cansaço é só físico, não é mental, mas tem dia que beira o esgotamento, né, gente? Eu tô fazendo um mestrado, eu continuo produzindo no consultório, continuo atendendo, ou seja, a minha carga de trabalho, ela não diminuiu, muito embora eu tenha diminuído os dias no consultório para poder fazer o mestrado. Ou seja, a gente precisa também ter um olhar compassivo com a gente mesmo,
para que a gente alcance aí um ponto de equilíbrio que seja bacana, que seja coerente, que a gente se sinta amparada, né? Que a gente se sinta amparado, que a gente se sinta ancorado, que a gente se sinta bem para recomeçar. Então é isso. Basicamente, quando a gente fala de realizações, nós estamos falando não só de grandes realizações, estamos falando também de pequenas ações no nosso dia a dia, e estamos falando também em diluir grandes metas em pequenas metas, e ao alcançar essas pequenas metas, estamos falando também de comemorar e ver como pequenas realizações essas metas que nós vamos alcançando. Isso é benéfico por uma série de pontos de vista. Isso melhora muito a nossa autoestima, o nosso sentido de autoeficácia, isso melhora muito a nossa capacidade de achar que a gente pode sim ser capaz de alcançar. Isso aumenta a nossa felicidade, nosso domínio sobre o ambiente, nossa autoaceitação, né? Então isso favorece uma série de questões que estão envolvidas na felicidade e também no bem-estar psicológico. E é isso então, a atividade dessa semana, desse dia, é você determinar um grande sonho para você alcançar e estabelecer as metas. E não tem tempo para isso, né? Vamos verificar em quanto tempo isso pode ser alcançado. E com isso a gente só consegue ter noção através de um planejamento realista. Então é isso que eu quero te propor. E para cada ponto que você for realizando desse planejamento, veja como uma realização, comemore como uma realização e veja o impacto disso no teu bem-estar, no teu campo mental e em como você se sente com você mesmo. E a gente logo vai subir o último vídeo dessa Semana da Felicidade e que eu vou pedir também para que você dê sua opinião de como foi essa semana para você. Deixe seu like aqui, compartilhe esses vídeos com quem quer que você ache que precisa. E eu quero te deixar, amanhã eu vou te trazer, né, uma novidade bem bacana sobre o andamento aqui do nosso canal. Algumas novidades que estão surgindo. E é isso então, eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço.